Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, 2 de outubro, quarta-feira. Estou aqui num cenário um pouco diferente, mas o recado é o mesmo, né? Então, ontem não deu para gravar, a gente ficou acompanhando a reforma da Previdência até tarde e eu vou começar por ela, né? Vocês viram aí durante o dia, foi aprovada no fim da noite de ontem o texto base, foi aprovado o texto base, depois um destaque, né? Alguns foram negados, um outro destaque foi aprovado, esse único destaque que garantiu o pagamento de abono salarial para trabalhadores com na faixa ali de até 2 salários mínimos. Só que isso tem um impacto, terá um impacto negativo na economia, né, prevista aí pelo Paulo Guedes nessa reforma, de 76 bilhões. 76 bilhões em 10 anos. Né? Hoje, ao longo do dia, os senadores ameaçaram aprovar outros destaques que causariam um impacto ainda maior, mas acabou que não ocorreu, isso não aconteceu. Foi aprovado, realmente ficou então esse texto aprovado ontem com esse destaque do abono. E aí o que acontece? Obviamente que a interpretação é uma só, né, de que a aprovação daquele destaque ontem foi um recado ao Palácio do Planalto, porque os senadores estão insatisfeitos. O governo prometeu liberação de emendas, prometeu cargos na máquina pública e não está cumprindo com o combinado, não está conseguindo quitar essa dívida que foi negociada aí, inclusive com o Onyx Lorenzoni, né, o pessoal da articulação política, com o Davi Alcolumbre e os outros líderes dos partidos. Eles ainda têm esperança que o governo consiga honrar com parte do compromisso, não tem dinheiro para pagar, foram prometidas emendas acima daquilo que o governo tem condição de pagar. Né? Então o que se discute agora nos bastidores é um meio termo para todos, inclusive, né? Não só atender aqueles senadores aí mais do grupo privilegiado. Tem muita gente, muitos outros parlamentares que estão ficando também irritados com essa postura do governo. Eles querem também ter vamos dizer assim, esse tratamento, né? Querem ter um tratamento igualitário. Então, o recado foi dado, a reforma da Previdência precisa ser votada ainda em segundo turno e o Davi Alcolumbre vai conduzir esse processo, obviamente, dentro desse contexto de negociação. Então, há muita pressão para que isso já pudesse acontecer na semana que vem. Provavelmente isso não vai acontecer. E aí nesse cabo de guerra aí é possível que fique aí para a segunda quinzena de outubro. Vamos acompanhar e trazer os bastidores de todas essas negociações para vocês no site a partir já de amanhã. Né? Hoje a gente já publicou vários detalhes disso e ao longo dos próximos dias traremos novas informações. Bom, tivemos o dia começando com Polícia Federal nas ruas. Polícia prendeu, desarmou um esquema de vários fiscais da Receita Federal lá no Rio de Janeiro que usavam informações da Lava Jato para extorquir empresários investigados. Então eles iam, sabiam que determinado empresário estava sendo investigado, ia atrás do cara, via qual era o problema, ameaçava autuar a empresa e cobrava uma propina para não fazê-lo. Tá? Então foram presas 14 pessoas, a gente deu aqui inclusive o nome de todos, né? O Marcial Pereira de Souza, Rildo Alves da Silva, Mônica da Costa Monteiro, Marco Aurélio da Silva Canal, Sueli Monteiro, Daniel Monteiro, Eliseu da Silva Marinho, Narciso Gonçalves, José Carlos Rei Lavouras. E prisão temporária. Esses aí foram prisão preventiva. E prisão temporária para Leônidas Pereira Quaresma, João Batista da Silva, Fábio dos Santos Cury, Alexandre Ferrari e Fernando Barbosa. Aqui nós temos vários papéis, né? Nós temos aqui alguns desses investigados que são fiscais, que trabalhavam de forma aí coordenada, como uma organização criminosa mesmo. Você tem outros que têm o papel aqui só de lavar os recursos obtidos por essa quadrilha, né, em imóveis. A maior parte desse dinheiro foi lavado em imóveis. E você tem outros operadores. Né? Essa operação de hoje, quando ela pega o chefe desse esquema era o fiscal auditor da Receita chamado Marco Aurélio da Silva Canal. É simbólico por quê? Porque há meses o Gilmar Mendes citou o nome desse sujeito envolvendo na Lava Jato para tentar, vamos dizer assim,
denegrir a imagem da Lava Jato no Rio de Janeiro, como se a Lava Jato no Rio de Janeiro estivesse usando o seu poder para extorquir os investigados. Aí os próprios procuradores hoje reagiram a isso, rebateram a isso, dizendo, olha, queremos uma retratação do ministro, porque esses caras aqui que foram presos, eles nunca integraram a Lava Jato. E, de fato, não integraram a Lava Jato. O que eles faziam era aquela coisa básica, né? Saía uma operação, saía a lista das empresas investigadas, os caras iam atrás dessas empresas, porque sabem que as empresas estão investigadas, então elas estão devendo, né? Fizeram alguma coisa errada e óbvio que abre uma janela de oportunidade para esse tipo de gente. Então, essa operação ela foi baseada na delação de um desses empresários, né, que é o Ricardo Siqueira, e também na do Leles Teixeira, que foi ex-presidente da FETransport, a federação lá de transporte coletivo do Rio de Janeiro, de ônibus, né, que já foi preso lá atrás, investigado, denunciado, naqueles esquemas do Sérgio Cabral, pagamento de mesada, primeiro no esquema do Sérgio Cabral, depois também pagamento de mesada propina envolvendo deputados estaduais lá da Alerj. Rio de Janeiro é complicado pra caramba. Mas o Leles, hoje inclusive em função dessa operação, tivemos acesso à decisão do juiz Marcelo Bretas, em que há menção justamente à delação do Leles, delação que foi homologada pelo STJ e delação que trará dor de cabeça para vários integrantes do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo minhas fontes. Então, assim, como eu já falei outras vezes, a gente não tem lava-jato aqui no Congresso, lava-toga aqui no Congresso, mas teremos aí uma lava-toga vindo do próprio Judiciário, né, com essas operações de baixo para cima. E no Rio de Janeiro, a lava-jato do Rio de Janeiro é a origem de várias frentes de investigação que podem atingir a banda podre do Judiciário. Então, a própria delação do Leles Teixeira, ela tem aí uma sinergia com a delação que está sendo negociada pelo próprio Sérgio Cabral, que é um pouquinho mais ampla, né? Que pode até atingir alguma parte ali do Ministério Público, pode atingir também ministros aqui do STJ. Isso ainda está sendo colocado, ainda está sendo negociado, na fase de negociação. Eu publiquei trechos da decisão do Marcelo Bretas em que fica claro, inclusive eles fizeram uma ação controlada para pegar esses sujeitos aqui. Eles gravaram tudo, eles simularam, com a ajuda do delator, o pagamento de uma propina de 50 milhões de euros, através... 50 milhões de euros, não, perdão, 50 mil euros, através de uma conta, um depósito numa conta aberta num banco em Portugal, em nome de um desses fiscais e da esposa. Então ela também foi preso, todo mundo foi para a cadeia, tá? Então, essa ação controlada é semelhante à que foi feita no caso lá do Joesley Batista, né, da investigação deflagrada pela delação do Joesley, que prendeu o Rocha Loures, né, correndo com aquela mala de dinheiro, o operador aí do Michel Temer. Então, dessa vez eles fizeram bem direitinho a ação controlada. Então, ela também subsidia essas investigações aqui, não ficou apenas na delação. Você tem realmente a comprovação do ato ali de pagamento da propina. Além disso, hoje, na própria delação do Leles, o Leles fala, dá detalhes, entrega e-mails, conversas de WhatsApp, o Ricardo também. Então, tudo isso está subsidiando essa investigação. O Leles falou até do pagamento de 4 milhões de reais em propina para essa quadrilha. Tá? É engraçado porque os procuradores cobraram essa retratação do Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes não se retratou, muito pelo contrário, ele reafirmou o que disse de forma equivocada no julgamento que teve agora à tarde lá na história, né, da anulação de mais uma condenação, no caso aí do ex-gerente da Petrobras, e na consolidação de uma tese. Eu já vou falar disso para vocês. Bom, o fato é que a Lava Jato não, o pessoal vai mesmo, prende quem tem, corta na carne quem tem que cortar. E é muito importante que esse tipo de gente aqui, quer dizer, o cara usando cargo público para cobrar propina, para fazer esquema, essa gente precisa ser extirpada realmente do serviço público. Então você tem auditor, você tem às vezes procurador, promotor, você tem polícia, né?
noticiamos até nos últimos meses foram presos aí 2 delegados de polícia. Teve aquela operação em Santa Catarina também, que pegou gente que vendia informação privilegiada. Então esse tipo de gente sempre vai ter, como tem também no judiciário. Quem vende sentença, etc. Tivemos aquela história envolvendo o Tribunal Regional do Trabalho, né? Recente também, né? Pegou vários desembargadores. Enfim, a luta não é fácil, tá? Mas ela precisa ser travada. O que eu posso falar mais para vocês aqui? O que eu separei? Nós tivemos, então, essas negociações da reforma da Previdência, tivemos essa operação, né? E tivemos o julgamento. O julgamento do caso da anulação da condenação daquele ex-gerente da Petrobras, que foi condenado a recebimento de mais 70 milhões de propina. Ele foi condenado, a gente já tinha mais ou menos, já tinha maioria formada. Hoje foi consolidação do julgamento, né, do placar, 6-5, o Toffoli também pronunciou seu voto, Marco Aurélio pronunciou seu voto. Ele foi contra a anulação da condenação, mas o Toffoli foi a favor, foi favorável. Então fechou o placar 6-5 pela anulação da sentença, atendendo então aí, concedendo a ordem habeas corpus que foi impetrada pela defesa desse gerente. Eles, dentro desse julgamento, eles também julgaram a tese, né, de que as alegações finais, que no caso de alegações finais, o delatado deve ser o último a apresentar as suas alegações finais, placar final 7-4, né? Então, nós temos todos os detalhes disso no site. Barroso, o próprio Fachin, o Marco Aurélio, o Fux, né, foram contra essa tese, mas foram votos vencidos. Assim, a Carmen Lúcia havia também votado a favor da tese, mas contra a anulação, e aí por isso que o placar foi diferente no caso da anulação, do caso objetivo da anulação da condenação desse gerente. O fato é o seguinte, eles fixaram essa nova tese vai valer como, Cláudio? Vai valer de forma retroativa? Vai valer para frente? Só? Essa questão que começou a ser discutida. O Toffoli chamou essa discussão, chamou uma nova discussão e ela acabou sendo suspensa. Então, por enquanto, nós teremos o julgamento caso a caso. Inclusive, o Lula, no caso do sítio, pode ser beneficiado porque eles já direcionaram o entendimento de que se o réu se sentiu prejudicado lá na condenação na primeira instância e entrou com recurso lá na primeira instância, no momento lá da condenação, ele tem esse direito. Então, se ele não fez isso, ele não tem o direito de recorrer agora. Então, mais ou menos a tese está fixada com essas restrições, tá? Então, nós temos até a explicação de como essa nova tese aí proposta pelo Toffoli pode beneficiar o Lula, mas ela precisa, mas por enquanto a gente tem o julgamento vai ficar caso a caso até que o plenário decida. O problema é o seguinte, o problema é que ministros vencidos na tese de que é preciso que as alegações finais do delatado sejam as últimas, né, aqueles que entendem que elas têm que ser no mesmo momento, eles não se sentem à vontade, até porque é uma incoerência, de modular a tese, porque eles são contrários a essa tese. Então, se você é contrário a alguma coisa, como é que você vai discutir depois a aplicação dessa coisa? O Marco Aurélio deixou isso claro no julgamento e ficou aquela situação, acabou sendo suspenso. No julgamento, tivemos ali algumas participações de destaque, uma delas do Gilmar Mendes, que resolveu ler as matérias do Intercept. Como as provas, né, como as mensagens roubadas dos celulares dos procuradores, né, elas não podem ser utilizadas como provas, não são válidas porque foram obtidas de forma ilícita, então o ministro Gilmar Mendes resolveu, de alguma forma, oficializá-las ali no seu voto e passou a ler várias das reportagens, bancando a tese do Intercept e atacando, como sempre, o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, os procuradores da Lava Jato e essa turma. Né? Inclusive, numa dessas passagens, ele volta com aquela tese, né, de que a Lava Jato prendia para
torturar o sujeito a assinar uma delação premiada, o que já foi desmentido pelas próprias matérias, é uma incoerência, mas que ele usou essa tese lá de trás para reafirmar isso, manipulou do jeito que ele queria, botou esse negócio para dizer o seguinte: quem tortura não pode ter um assento aqui na Corte Constitucional. Um recado, não podia nem dizer indireto, mas quase que direto, ao Sérgio Moro. E essa, vamos dizer assim, essa é a posição que ele vem defendendo, inclusive nos bastidores, pressionando o governo para que, olha, não tem, quando o Marco Aurélio se aposentar, quando o Celso de Mello se aposentar, quando você tiver de indicar alguém, você não indique o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é um torturador. Então, essa é a tese, essa é a posição do Gilmar Mendes, conhecida, e ele usou o julgamento, então, para reafirmar essas convicções. E isso num cenário muito curioso, né? Ontem tivemos a divulgação, nós divulgamos, o site divulgou, a Cruzoé divulgou, a íntegra do depoimento do Molição, Luiz Molição, aquele hacker mais novo, de 19 anos, que foi preso naquela última fase da operação Spoofing. Nós já tínhamos publicado, a Cruzoé já tinha publicado parte desse depoimento e agora obteve a íntegra e publicou a íntegra. Ao pegar a íntegra, em determinado momento, ele resolve fazer acusações contra o antagonista, dizendo que aquela matéria do Dias Toffoli, né, do amigo, que foi capa da Cruzoé, que levou até a censura, né, naquele inquérito geral, que o Alexandre Moraes determinou a censura e deu aquele problema todo. O Luiz Molição, o hacker, disse que aquela matéria foi comprada, foi negociada pelo Walter Delgatti com o antagonista. Imagine, né, nós que estamos aqui combatendo esses caras, né, que fomos alvos, eu mesmo fui alvo de 12 tentativas de hackeamento no meu celular. 12. Né? Aí o cara vem, tira da cartola uma tese estapafúrdia, uma tese que não faz ao menor sentido, por vários motivos. Não só esses que eu coloco para vocês, mas por um motivo básico que norteia o nosso trabalho jornalístico. Nós não compramos informação, né? Nós não negociamos informação. Então, é uma invenção, uma versão, obviamente, uma tentativa de tentar denegrir a imagem do site, tentar atingir a credibilidade do site, envolver o site de alguma maneira nessa porcaria, nessa porcariada, né? Nesse lixo, né, que eles fazem. Então, assim, aí o Glenn gravou um vídeo reafirmando isso. A turma dele toda estava empolvorosa ontem nas redes sociais. Hoje ele gravou um vídeo falando, né, dessa acusação. Curiosamente, o mesmo hacker que nos acusa, né, de ter relação com eles, ele inocenta o Glenn de qualquer coisa. Não, ele não comprou nada, não comprou informação, não fez nada. Então, o depoimento do hacker é tão crível, né, tão verdadeiro quanto as acusações que ele faz são tão verdadeiras quanto uma nota de R$3. A gente só tem que ignorar, né, e esperar que a Polícia Federal cumpra aí o seu papel institucional e vá até o fim nessa investigação, para que não restem dúvidas sobre o que aconteceu. Hoje, inclusive, o juiz aqui da 10ª Vara, Ricardo Leite, ele determinou a quebra do sigilo de comunicação, né, do e-mail telemático, de um e-mail que foi criado por esses hackers para comunicação com o Glenn. Então, se ainda tiver alguma coisa nesses e-mails, eles vão poder verificar o que foi conversado, enfim, o que foi tratado nesses e-mails. Então, eu acho só que é o seguinte: há um limite para canalice, né? Deve haver um limite para canalice. A gente percebe, obviamente, que as pessoas não têm limite. Não tem limite. Então, é óbvio que existe uma questão ética envolvida e existe uma suspeita de crime. A questão ética envolvida é justamente a divulgação pela imprensa de material roubado. Essa questão a gente não abre mão. Por quê? Porque a gente entende que se você usa o produto do crime para dar divulgação a ele, você está retroalimentando esse sistema criminoso. E a gente não faz parceria com o criminoso. Então, essa questão éticas poucos têm. Tá? Então, agora, se houve crime, se encomendou ou não hackeamento, se pagou ou não pela informação, né? Se o Intercept, o Glenn pagou ou não, ele diz que não pagou, tudo bem.
né? A investigação da Polícia Federal vai confirmar isso ou não, mas isso tem de ser esclarecido, né? E mesmo que seja esclarecido que ele não tenha pago, ótimo, né? Então vamos dizer que fique comprovado que ele não cometeu crime algum, ótimo, né? Mas a questão ética ela permanecerá posta sempre, né? Manchando toda essa campanha, né, da Vaza Jato. Aliás, é muito interessante porque até acho que foi a Folha, o Globo, um dos jornais deram hoje a notícia de que esses vídeos que eu já tinha publicado, que o Glenn tinha gravado em vídeo as conversas dele com o Walter Delgatti, o hacker principal. E agora publicaram que esses vídeos vão virar produto de um documentário que está sendo feito pelo José Padilha. Então, assim, vender os direitos dessas transmissões, de distribuição, transmissão e distribuição desse material. Quer dizer, é muito curioso que você use um material roubado, né? Você já planeja tudo, já grava o cara consente. Será que o hacker está sabendo disso? Ele é um estelionatário, ele concedeu o uso da imagem dele sem cobrar nada. Bom, eu sei o seguinte, já vão usar esse material roubado para fazer filme para ganhar dinheiro. Então, tudo virado, é tudo virado. E vem essa gente querer pregar aí moralidade, né, contra o nosso trabalho aqui. Então, realmente é só rindo, né, dessa gente, dessa canalice. Até o Mário escreveu um post mais cedo dizendo o seguinte, ó, toma que o hacker é teu, né? Vocês é que trouxeram esse sujeito aqui, né? Nós somos alvo disso, nós fomos alvo desses caras. E nós estamos denunciando eles desde da hora zero, né? Então, enfim, esses caras manipulam tudo, né? Se fazem passar por outras pessoas, cometem diversos crimes e isso não é o que está em discussão, né? E agora inventam esse tipo de coisa, então ainda difamando, né? Fazendo acusações absurdas contra o nosso trabalho. Bom, enfim, nada que surpreenda no fim das contas, né? Nada que surpreenda. Bom, gente, é isso aí. Nós temos várias notícias bacanas e importantes também. Saiu um levantamento, eu vou terminar com isso, um levantamento mostrando que já no primeiro mês, né, no primeiro mês, o projeto piloto do Sérgio Moro, né, que reforça o policiamento em 5 cidades do país, provocou uma queda de 53% nos homicídios e 40% nos roubos. O projeto se chama Em Frente Brasil. Forças de segurança federal, estaduais e municipais atuam juntas em Ananindeua, Cariacica, Ananindeua, Pará, Cariacica, Espírito Santo, Goiânia, Goiás, Paulínia, Pernambuco e São José dos Pinhais, Paraná. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Justiça, em setembro, as 5 cidades registraram 83 assassinatos. No mês passado, com o projeto as 5 cidades registraram 83 assassinatos. No mês passado, com o projeto, as ocorrências caíram para 39, quer dizer, de 83 para 39. O número de roubos de 3.500 para 2.316. Temos o detalhe completo disso, né? O estudo completo disso disponível lá no site, tá? Então, olha, é imparável, né? É imparável. Quem está do lado certo da história sabe a importância de tudo que a gente tem feito, de tudo que gente como Sérgio Moro tem feito. Então, não adianta. E a história dirá, né? O tempo dirá quem estava do lado certo, quem não estava. E nós sabemos todos que o lado certo é o lado da sociedade, é o lado do combate ao crime, é o lado da busca por melhores práticas políticas, empresariais, porque a gente sabe que isso é o que faz com que o país cresça, né? Gere emprego e melhores condições de vida para todos nós. É isso, minha gente. Obrigado aí sempre pela audiência, pelo apoio de vocês.
mais importante do que nunca, tá? E nós nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Tchau!